Dia, bom dia, bom dia. Vamos lá para mais uma live, mais uma tentativa de entrar aqui nessa rede maravilhosa. Estamos aqui descobrindo o que acontece com o Instagram. Semana passada tivemos alguns bugs, agora vamos tentar novamente. Oi, Rê, bom dia. Vamos torcer, vamos ver aqui. Aceitar. Vamos ver. E agora? Que estranho. Bom dia, Rê. Você tá me Bom vendo? dia, eu tô te vendo. Não te vejo. Aí cada semana tem uma questão para ser ajustada, né, Flávia? Nossa, deixa eu ver aqui então o que que tem aqui de novo pra mim. Vamos ver. Tu vê, parece mudando algum filtro, alguma coisa? Nada, eu não usei filtro e eu te vejo assim perfeitamente, Flávia. Bom, então realmente nada muda, nem trocando, colocando filtro, nem, enfim, seguimos. Não vai mudar porque nós já tentamos, já passamos por isso, Flávia. Agora, bom, como se diz, né? Nada mais democrático. Semana passada eu não, você não me via, nada mais democrático, então agora você me ver e eu não te ver. E uma dessas eu nem consegui entrar, olha só que incrível, né? Eu fiquei ali nos comentários mesmo, né, Flávia? Mas, como se diz, isso é só tecnologia, não é nada demais. E seguimos a vida, né? O importante é que a live aconteça. Exato, exato. Nosso E, intuito, gente, para nosso quem. intuito aqui é auxiliar os outros, né? Trazer esse conhecimento, não é sobre o que, como, quem. A questão é a gente fazer uma nossa parte para conseguir trazer alguma clareza para as outras pessoas, né, Flávia? É verdade? E Rê, você vai me guiando, porque como eu não estou te vendo, eu não sei quando você vai falar ou não, tá? Você vai me. Vai Sim, me... a gente vai se entender, não te preocupa com isso. Vamos deixar lá como sempre, se tiver comentário, a gente vai agregar e a gente vai fazer a construção, né? Bora lá. E para quem tá entrando aqui com a gente, nos diga, vocês estão vendo nós duas? Tá normal aí para vocês? E vocês nos ouvem bem? Sempre bom perguntar, né, Rê? Só Com coloquem aí no chat. Tô vendo, Flávia, lá não tá frio, aqui tá frio, eu tô com o calorzinho no pescoço, assim, com a fresquinha, porque aqui é frio, hoje tá bem frio. Não vou te dizer que sou eu, na verdade, meu casaco tá aqui do lado. O Charles estava encasacado hoje de manhã também, cheio de casaco. O meu casaco tá aqui do lado, eu que tô calorenta. Olha só que incrível! Meu chimarrão aqui também, então. Mas eu Também vou te esquenta, né? nem faço ideia de quantos graus tá fazendo na rua. Não, não sei, mas como amanheceu e estava coberto de neblina, então sinal que logo, logo teremos. O dia já tá lindo agora, imagina daqui a pouco mais, né? Quando tiver 100% com neblina. Verdade. Os dias estão lindos, né? Maravilhosos. Ultimamente, assim, tinha uma época, né, Flávia, que tinha essa fumaça negra. O quanto a gente sentia tensão na gente e nas pessoas. Porque a gente precisa do sol, a gente precisa da claridade, a gente precisa. Porque o sol tem a força que a gente trabalha na construção, a força do homem, né? O pai. Então, aquele que tem problema com a pele, que tem contato do sol, tem alguma dificuldade com o pai. E quando a gente não consegue pegar esse contato com o sol, com o calor, é como se não tivesse ação para ir para a vida, né? A gente fica enfraquecido. Nossa, eu tava pensando esses dias, né? Já passou por algumas, né? De 2018, 2019 para cá, né? Inclusive essa história da fumaça, né? Vocês estavam mais perto aí, inclusive, né? Imagina. Sim, passamos uns dias. E olha que foi bastante plantas que morreram com isso, nossa, que nem as abelhas, uma grande parte, como nós temos produção de mel também, nós temos 200 caixas, agora a gente vai querer aumentar, mas assim, os nossos
pessoal que está no nosso grupo ali, muitos perderam caixas inteiras da vida por causa da fumaça negra. Olha só. Mas digo assim, de alguma forma atinge a todos, né? Exato, exato. Minha amiga, tem alguém aqui que tá me pinicando para iniciar aqui também. Então, para quem não sabe, gente, já estamos, para quem tá chegando aí com a gente, já estamos no capítulo 6, vamos iniciar. Vou pegar aqui o meu companheiro, além da Rê. Oi, Parto! Lindão! Como tu tá, fofo? Ai, gente, tá muito lindo! Beijo! Mas ele pulou pro chão. E, gente, novamente, tá? Para quem tá acompanhando a gente aqui, só diz pra gente se vocês enxergam nós duas, se vocês estão vendo nós duas, se tá tudo bem, e se vocês nos ouvem. Eu pergunto porque eu não vejo a Rejane na tela. Só por isso. E aí, então, acho que assim talvez fique melhor. Não sei. Vamos ver. E que dinâmica diferente semana passada, né, Rê? Porque semana passada, aí vocês estavam me acompanhando pelos comentários, né? Foi um pouco diferente, ao mesmo tempo um pouco estranho, mas deu tudo certo, graças a Deus. Com certeza, com certeza. Fluiu. Uma coisa que eu digo, né? Se a gente também desiste na primeira, assim, praticamente é um convite a dizer, né? Não estou aberta a aprender com os desafios, né? Exato. E incrível, hoje eu ouço vozes, viu, Flávia? É incrível a gente ter. Quando tá em silêncio, tem alguma coisa que sai de voz do celular. É uma voz bem nítida. Do celular, Do celular. mas é microfonia? O Gerson está dizendo que tá perfeito. Eu não vejo ser microfonia, não, porque quando tá tudo em silêncio, já sai essa voz. Bom, vamos seguindo então, porque agora eu consegui fazer uma gambiarra aqui. Arrumei o celular. Ótimo. Ai, Então vamos lá. o legal é isso, né? A gente vai fazendo, vai trabalhando e vai se divertindo. Com certeza. Divertido. Com certeza, Flávia. Com certeza. Trazemos leveza. Bom, então no capítulo 6, hoje nós vamos falar sobre técnicas e práticas de cura mental. Olha como é que a pessoa, né? Olha como é que ele está, né? Ai. Parece que tá assim esperando algo. Pode falar mesmo esses bichos, viu? Porque o resto é incrível como eles estão. É verdade. Mas coisas que eu listei aqui. Esse capítulo, ele fala para quem está nos acompanhando. Ao mesmo tempo que ele fala sobre vários exemplos, eu penso também que ele cabe, inclusive, sobre os nossos próprios exemplos. Muito das nossas práticas. Aplicações que eu vejo que nós, aqui no nosso cotidiano, a gente faz também. E aí, a começar, então, ele fala o seguinte: as técnicas, habilidades e métodos precisam ser aprendidos. E é de fato isso. Por que eu listei isso? Uma brincadeira que eu sempre faço. O cérebro, ele existe, e existe para ser usado. O que acontece? Porque ele pode ser um órgão, ele está ali, só que se você não coloca ele em prática para raciocinar e fazer coisas boas, coisas práticas, coisas que sejam eficientes, ele está ali só por estar. É como se dissesse o seguinte. Por isso que eu brinco muito, eu gosto muito quando estou no meu momento com o meu psicanalista, eu gosto de dizer para ele assim, e a gente ri juntos, a gente diz assim, cérebro foi feito para usar, então vamos refletir sobre. E aí se torna um bate-papo ali, ao mesmo tempo que é trabalho, se torna uma coisa leve. Refletir sobre o cotidiano, sobre as questões sobre as demandas que eu levo. E aí, aquilo que você fala, as técnicas, elas foram feitas para serem desenvolvidas. Eu vou dizer, inclusive, as ferramentas, né? Então, as técnicas, habilidades e métodos precisam ser aprendidos. Da mesma forma, há técnicas, habilidades e métodos reconhecidos como eficazes para nos governar, controlar e dirigir a vida. São métodos e técnicas fundamentais.
ao pensar em construir a Golden Gate, por exemplo, os engenheiros tiveram, em primeiro lugar, que compreender bem o que eram princípios matemáticos, tensões e esforços. O que se coloca, eu gosto muito de dizer o seguinte, eu, por exemplo, como designer, eu vou, às vezes, mesmo que eu não esteja mais nessa área do design, eu vou nas lojas e observo toda a funcionalidade do produto. E aí, como eu sei que eu estou vendo o produto final, eu fico pensando assim, imagine o processo de criação desse objeto. Então, esses dias eu estava numa loja com uma amiga e ela estava observando utensílios para casa, comprando utensílios para casa. E a minha mente, eu não falei nada para ela, mas a minha mente eu já estava lá olhando a embalagem, olhando a fotografia, olhando a criação da marca, a aplicação das cores. E quando ela me olha, ela diz assim, tá olhando a embalagem, né? Eu disse, sim, olhando a embalagem. E é exatamente o que eles colocam aqui. Os engenheiros, antes de trazer toda a aplicabilidade, eles fizeram todo um estudo matemático, um estudo da tensão e dos esforços que tinham sobre os materiais, né? E em seguida visualizaram, então, a ponte ideal. Então, de um lado ao outro da Bahia. O terceiro passo consistiu em aplicar métodos experimentados e comprovados pelos quais foram implementados os princípios. Completados os 3 passos, a ponte adquiriu uma forma e gerações de motoristas começaram a cruzá-la. E realmente até hoje ela é um grande sucesso, né? Se você quer que suas preces sejam atendidas, tem que começar em técnicas e métodos apropriados. Ou seja, se a gente vai ficar sempre, o Pai Nosso, por exemplo, uma oração maravilhosa. Bom dia, Lise, tudo bom? Amiga maravilhosa. Pai Nosso é uma prece maravilhosa. Só que se a gente fizer somente as preces decoradas, aquelas que a gente aprende já desde criança, onde está o nosso verbal, aquilo que vem do coração, né, Rê? E a maneira como a sua prece é atendida segue o princípio científico. Nada acontece por acaso. De fato, nada acontece por acaso. E este é um mundo de ordem e de leis. Neste capítulo você vai conhecer, então, técnicas práticas para expandir e alimentar a sua vida espiritual. A prece, em hipótese alguma, deve ficar flutuando no ar, como um balão. Ela não deve vir a esmo, né? Solta. Ela tem que ir a algum lugar e realizar algo que você quer. Eu acho, particularmente, eu adoro isso, eu acho fantástico. Rê, você está comigo? Sim, estou com você. Estou prestando atenção, porque acho incrível. Depois que a gente começa a ler, a gente começa a entender o verdadeiro sentido do livro, né? Uhum. Tudo que tu for fazer, tu tem uma presença maior, né, Flávia? Isso é indiferente se tu for fazer almoço, tu for fazer o teu chimarrão, for fazer o teu café. É incrível como você começa a ter mais presença. É isso que faz a diferença do ser o dia bom ou um dia não bom. Porque se eu não estou presente, qualquer coisa serve, né? Qualquer coisa, qualquer pensamento, ele é autoridade. Mas quando eu estou presente, é que eu estou no controle, eu estou presente, eu sei o que eu faço, eu sei o que eu quero fazer, né? Então muda tudo isso. E o Pai Nosso, que nem você falou, é uma oração que, se tu for olhar, ela vai trabalhar os 7 chakras junto, né? Se você for pesquisar, você vai ver que ele vai trabalhar os 7 chakras. Mas se ele é feito só de forma como se estivesse no automático, não vai trazer força também. Exatamente. Gente, por que eu perguntei se a Rei estava ali? Porque eu não estou vendo ela. Vocês estão vendo nós duas. Eu só me vejo ali, vejo o Bartô. E vejo quem está aqui conosco. A Karen também. Oi, Karen, bom dia. E aí, então, para mim é uma incógnita, né? Um grande mistério isso aí. Mas é exatamente isso, Rê. Ao mesmo passo que temos as preces maravilhosas que aprendemos, então elas precisam vir também, de alguma forma, de um âmbito superior e mais elevado nosso, né? Exato, né, Flávia? Porque a gente aprendeu isso na igreja, a gente aprendeu em casa e é automático. A gente faz porque é uma crença também que vem junto ali, né, Flávia? A gente aprendeu isso em casa, a gente faz daquele jeito,
mas hoje a gente tem o poder e a consciência de buscar o verdadeiro significado de toda a oração, né? Entender qual é a força que traz junto, né? E essa, de umas questões que ele fala aqui, de trazer a compreensão sobre a oração. Exatamente. E aí, quando então analisamos a prece, descobrimos que há muitos diferentes métodos de usá-la. Esse aí, olha, que grande presente. Neste livro, então, porém, não vamos tratar as preces formais, essas que a gente diz aqui, as decoradas, né? Essas formais, ritualísticas, elas usadas em serviços religiosos. Elas, no entanto, elas desempenham um papel importante no culto em grupo, mas não são o que nos interessa aqui. O nosso interesse imediato é por métodos eficazes de prece pessoal. Essas tão diretas, né? E que possam ser aplicados em nossa vida diária e utilizados para nos ajudar e ajudar os demais. A prece é a formulação de uma ideia a respeito de algo. Rê, só complementando, eu gosto tanto daquela frase que diz assim, o silêncio é uma prece. Porque ele também está comunicando algo, né? Ele é tão profundo. E eu observo muito os dois lados. A pessoa que ela é extremamente verborrágica, que ela fala desmedidamente, ela fala assim, a livre demanda, e aquela que está muito quieta. Então eu observo os dois parâmetros, né? E ao mesmo tempo eu também digo, eu gosto muito de dizer assim, o silêncio ele também tem um poder maravilhoso, terapêutico. De dizer assim, ouve o que está dentro, ouve lá o interno. Então, nós vemos em diversas casas, por exemplo, espiritualistas que dizem o silêncio é uma prece. E aí, então, é o desejo sincero da alma. Seu desejo é a sua prece. Tem origem em suas necessidades mais profundas e revela as coisas que você quer na sua vida. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa é a natureza real da prece, a manifestação eficaz da fome e da sede da vida pela paz, harmonia, saúde, alegria e todas as demais bênçãos. Adoro. Que maravilha. Daí a gente vê muitas vezes, né, Flávia? Você já comentou umas vezes, eu e você, sobre a curiosidade, né? A gente quer ensinar, a gente quer saber, a gente questiona, a gente está ali sempre questionando, querendo descobrir mais e mais e mais. E muitas vezes a gente se cobra por isso. Mas eu acho que lá no fundo tem um senso de justiça, de ser certo, que precise ser certo, ou estar ali fora do lugar, a visão dos outros, mas deveria estar no seu devido lugar, né? Então, toda injustiça gera uma certa frustração e questionamento. Como sistemicamente se diz, né? Se há excluídos, alguém precisa de justiça, né? Alguém precisa ser visto. Bom dia, Maria! Ai, adoro também. Adoro. Bom, então seguimos. A técnica de transferência para impregnar o subconsciente. Como é que a gente traz, né, essa ideia um pouco mais a fundo? Então, conforme demonstrado, o segredo da prece eficaz reside em instalar na mente subconsciente o resultado desejado. Como se diz, né, Rê? Não basta só querer. Tem que trazer, fixar esse pensamento, esse desejo na mente. Exato. O que Napoleão Hill dizia, ter um desejo ardente, a questão precisa impregnar ela, né? E uma das maneiras mais simples de fazer isso é a denominada técnica de transferência. Então, essa técnica ela consiste basicamente em induzir o subconsciente a assumir o seu papel, aliás, o seu pedido, transmitido pela mente consciente. A transferência é feita com maior facilidade em um estado de devaneio. Eu gosto muito de colocar, além devaneio barra contemplação. O estado de contemplação ele é também um estado criativo. E aí a gente diz assim, ai, mas o fulano está ali parado olhando para o nada. Mas aquele nada está criando N situações para ele. Ali é um momento meditativo. E aí o que a mente antes estava numa onda cerebral beta, ele pode estar em alfa e, por que não, em teta, né? E sabe, né, mais adiante, né? Sempre temos as ondas. Não à toa,
eu digo assim, não à toa, a gente pode meditar em qualquer lugar que a nossa mente está lá sempre em movimento. Então, é nesse estado de devaneio que a gente transfere as informações. Você ia falar, Rê? Não, pode continuar, né? Já foi complementado, ótimo. Então, tá bom. E simplesmente, então, pense com tranquilidade no resultado que quer e visualize-o tomando forma a partir desse momento. Uma coisa que me vem um exemplo é quando a gente deseja algo, a gente especifica que, por exemplo, você especifica que você deseja um carro X. E aí você começa a andar na rua e você começa a ver esse carro em vários pontos da cidade. Ou, por exemplo, vamos dizer que você está com uma roupa amarela. E aí você se dá conta, você diz assim, por algum dado motivo você olhou e achou bonito, ou enfim, achou feio, sei lá eu, mas algo lhe chama atenção. E aí quando você começa a observar, várias outras pessoas com roupas amarelas começam a aparecer na sua frente. Então, trazer o foco. Olha só, você falando nisso, eu lembrei de um fato que eu e meu marido nós viemos da cidade vizinha. Aí nós estávamos naquela época pensando em talvez trocar o carro e tudo mais. Aí nós já tínhamos um carro em mente, né, que nós queríamos. Aí eu falei, vai ter que ser dessa cor, que com esse aro, com isso e aquilo. E nós, mentalizando isso, eu falei, ó, se tiver tantos X carros até nós chegar em casa, está na hora de trocar o carro. Eu coloquei um valor absurdo, um número absurdo para não acontecer. Flávia, passou o número de carros que eu tinha projetado para nós ver até chegar em casa. Eu falei, gente, isso aqui não é possível. Era só uma brincadeirinha. No final, era só uma brincadeirinha. Nós não vamos trocar de carro. Ele acabou com a ideia. Mas por que isso às vezes acontece, Flávia? Porque a gente está descrente dessas questões também, né? A gente simplesmente acha que é uma brincadeira, mas na verdade existe uma força muito grande atrás disso, né? Sim, inclusive, aí você entra naquele estado que você disse antes, estado de presença. Porque aí você começa a perceber o seu entorno. Entra num estado de presença tão grande, você diz assim, vamos supor, sei lá, vamos dizer assim, anda na rua com uma bolsa X, aí você, aquilo que tinha na vitrine, que a mulher tinha visto lá, gostei dessa bolsa. E aí, conforme for, se ela fica com aquele pensamento fixo, ela vai ver que outras várias pessoas têm o mesmo estilo de bolsa. Exato. Né? Exato, Flávia. E aí, eu particularmente, eu adoro uma frase de uma professora que ela comenta muito, ela diz assim, o universo te atenderá em 100% dos seus objetivos. E aí, aqui diz, o subconsciente aceitará seu plano. E aí, eu trazendo a frase dela, o subconsciente, ele aceitará seu plano, ele não vai questionar e ele vai te contemplar 100% das vezes. Mesmo que você esteja desligado. Mesmo que você esteja vendo qualquer outra coisa. Uhum. E aí ele fala o seguinte. Todas as expectativas, aliás, todas as experiências e tudo mais que entra na sua vida depende da natureza dos tijolos mentais que você usa na construção do lar material. Aliás, do lar mental. Ou seja, os tijolinhos, né? Estão ali construindo pensamentos, estão construindo as imagens. Se a planta baixa está cheia de formas mentais, por exemplo, ele dá um exemplo aqui, né? Se a planta baixa desse projeto está cheia de formas mentais de medo, preocupação, ansiedade ou carência, imagine a estrutura que você está construindo, né? Então, e se você se sente desamparado, cheio de dúvidas ou cinismo, então a qualidade dos materiais mentais que está instalando na mente será transformada em um trabalho mais penoso, com preocupações, tensão, ansiedade e limitação de toda natureza. A atividade mais importante de maior alcance na vida é o que você incorpora à mente a cada hora do dia. Principalmente, tá, gente, a hora quando acorda, principalmente. A sua palavra, ainda que silenciosa e invisível, nem por isso é menos real. Então, por isso que se diz, aquele que está muito quieto, muito em silêncio, bom dia, Deia! Aquele que está muito quieto, muito em silêncio, ele também, a atividade mental dele está também a mil. Eu gosto muito da brincadeira, o Ministério do Minhocário, que às vezes está ali só criando
minhoca na cabeça e elas estão lá trabalhando por nós. Então, o ministério está lá a mil. Em todos os momentos você está construindo um seu lar mental. Pensamentos que elabora e as imagens mentais que cria representam a planta baixa. Hora após hora, momento após momento, você pode construir saúde radiante, sucesso e felicidade com os pensamentos que formula, e as ideias que abriga, as crenças que aceita e as cenas que ensaia no estúdio oculto da sua mente. Ela é, na verdade, ela é uma mansão aqui grandiosa. Eu digo assim, imagina, se você pensar que a sua mente é um barraco com as paredes caindo aos pedaços, né? Você pode pensar que você está num grande resort. Exato. E por isso, muitas vezes, né, Flávia, quando a gente começa a entrar em algum projeto, algumas questões que a gente faz ampliação de mente, a gente encontra nossas casquinhas, né? Daí a gente entra para esse miucário que você diz ali. A gente encontra tantos obstáculos que possam dizer, não, você não vai, mas dentro disso a gente faz uma construção também, né? Então, tudo que você vai estar criando, você vai passar por momentos assim de dualidades, né, de pensamentos, sentimentos e emoções, mas quando a gente traz esses conhecimentos, essas compreensões, tem a facilidade de dominar também esses pensamentos, né, Flávia? A gente consegue trabalhar de forma mais fácil. Por isso que é importante ter conhecimento sobre essas questões que a gente está falando aqui nesse livro. E olha que legal, né? Porque a gente é a pessoa que projeta, a gente é a pessoa que executa e a gente ainda é a pessoa que ainda mora na casa. Exatamente. Então, o controle e o domínio está em nossas mãos, né? Exatamente. Aí ele complementa. Consiga uma nova planta baixa, construa em silêncio, tornando a paz, a harmonia, a alegria e a boa vontade realidades no momento presente. Meditando sobre essas coisas e reivindicando-as como direitos seus, o subconsciente aceitará a planta baixa e fará com que se concretize todas essas coisas. Pelos seus frutos os conhecereis. E aí eu digo assim, cara, que história é essa de ficar fazendo puxadinho aqui, puxadinho ali? Esses puxadinhos são os chamados EC. E se der certo? E se der errado? Mas e se o fulano não sei o quê? Né? E se Beltrano não sei o que lá mais? Cara, tem uma mansão, não precisa ficar fazendo puxadinho nessa tua planta baixa mental, né? Né, Flávia? Da forma como você já entra para a sua construção, que seja da casa ou seja de uma empresa, a forma como você entra já diz muito sobre a sua empresa, não é sobre a construção que você está fazendo material, mas a construção que você traz junto para dentro para o crescimento dessa empresa. Totalmente. Tanto é que se diz, né, sistemicamente, a alma da empresa segue a alma do dono. Exato, exato, Flávia. Exatamente. E aí, então, a ciência e a arte da verdadeira fé. O termo ciência significa um corpo de conhecimentos ordenados, organizados e sistematizados. Aí eu passei lá para a última frase. A ciência que a respalda é a resposta final da mente criadora no seu pensamento ou seu quadro mental. Então, aí ela fala o seguinte, né? Para tudo precisa haver uma ordem. Novamente, parafraseando o sistêmico, sem ordem, sem amor. Né? Já, digamos, também na nossa bandeira, né? Sem ordem, sem progresso. Exato. A ordem precede o amor. Há sempre uma resposta direta da inteligência infinita, residente no subconsciente ao pensamento consciente. Se pedir pão, você não vai receber uma pedra, você vai receber pão. Se você pedir uma maçã, você não vai receber uma laranja, você vai receber uma maçã. Por isso que te diz, se plantar morangos, você não vai receber uma batata, você vai receber morangos. Exato. Precisamos pedir acreditando que vamos receber. Isso é aquilo que eu gosto muito de sempre falar, a cozinha cósmica do universo. Você pede para o garçom, ele vai solicitar para a cozinha e você, enfim, vai conversar com o seu companheiro de mesa, vai conversar com quem está dividindo a mesa com você. Você vai fazer qualquer outra coisa enquanto o pedido está ali chegando. Então, o pedido, você será atendido, com certeza. A mente move-se do pensamento para o objeto, a menos que haja de início uma imagem na mente. Ela nada poderá
fazer, pois não haverá coisa alguma na direção da qual se mover, ou mover-se. A prece é o ato mental, deve ser aceita como a imagem da mente, antes que o poder do subconsciente atue sempre sobre ela e a torne realidade. Temos que lançar um ponto de aceitação na mente, um estado de acordo inquestionável e sem reservas. Não à toa, né? Já diz a palavra, a pessoa que fala, ela é o orador, né? Então, e aqui, o que ele está dizendo é: tudo que o universo quer é que você faça a oração correta. Você será sempre atendido. Essa contemplação deve ser acompanhada por um sentimento de alegria e tranquilidade, dando como certa a concretização daquilo que desejamos. A base sólida da arte e a ciência da verdadeira prece é a certeza e a confiança totais em que a ação da mente consciente obterá uma resposta clara do subconsciente, que é dotado de sabedoria ilimitada e poder infinito. Seguindo esse procedimento, suas preces serão atendidas. E completo essa parte dizendo assim, um mantra, gente, aí para todo mundo. Tudo dá certo para mim. Aí podem te perguntar, mas tudo o quê? Não sei, tudo dá certo para mim. Tudo dá certo para mim. Tudo sempre dá certo para mim. Olha, né, Flávia, a gente tem isso muito claro, muitas vezes quando tem algo para fazer, não tem controle sobre isso. Muita coisa que a gente faz e não tem controle nenhum, e as coisas vão acontecendo. Porque a gente já trabalhou essa questão de trazer, atrair, né? Então, não fica mais fácil em confiar algo grandioso seu para algo além daquilo que você é? Exato. Quantas infinitas possibilidades tem além daquilo que eu ainda já estou planejando? O que mais eu posso receber? É maravilhoso, né? Exato, exato. O que eu posso agregar nesse momento positivamente para tal situação que eu quero para a minha vida? Isso seja saúde, seja financeira, seja trabalho, seja de amor, indiferente o que é, o que eu posso hoje positivamente para agregar. Se eu estou agregando, eu estou buscando algo que concretiza aquela questão, automaticamente vai acontecer. Exatamente. Tem uma frase, eu sempre gosto muito de ouvir, por exemplo, assim, as perguntas potencializadoras do Access Consciousness. E aí eles falam muito também, por exemplo, como pode melhorar? E aí o que eu vejo de gente dizendo assim, não tinha como ser melhor. Sempre tem como melhorar. Sempre tem. E aí, às vezes, quando a gente diz assim, nossa, mas não podia estar mais gostoso, não podia estar melhor. Então ali a pessoa já está se limitando, porque ela tem uma infinidade de possibilidades. Quão mais poderia melhorar ainda? Né? Exato. E aí a gente está falando, inclusive a gente já vai trazendo um gancho para a técnica de visualização. A maneira mais fácil e óbvia de formular uma ideia consiste em visualizá-la, vê-la nos olhos da mente com tanta clareza como se estivesse viva. Só podemos ver a olho nu o que já existe no mundo externo. De maneira semelhante, aquilo que podemos visualizar com os olhos da mente já existe nos reinos invisíveis dela. A imagem que formulamos na mente é a essência da coisa que temos esperança de conseguir e a prova da existência de todas invisíveis, de coisas invisíveis. O que formamos na imaginação é tão real quanto qualquer parte do nosso corpo. A ideia e o pensamento são reais e um dia aparecerão no mundo objetivo, se formos fiéis à imagem mental. E aí eu gosto muito de dizer assim, você já se imaginou naquele carro, aquele banco macio, passando a mão assim no tecido do carro? E quando eu falo tecido, gente, tecido ele pode ser um tecido sintético, pode ser um tecido, uma textura, pode ser um couro. Você já se imaginou colocando a mão no painel do seu carro? No carro dos sonhos? Já imaginou como é o pneu? O aro do pneu? Já imaginou o barulhinho que faz quando ele liga? Nem vou colocar mais chave, porque alguns carros não precisam mais de chave, só tem um botão. Ou ser muito... algumas tecnologias precisam colocar, por exemplo, a íris, né? Você pisca o olho e ele já aciona algum determinado painel. Então, você já se imaginou? Já imaginou como é o cheiro do seu carro? Ou, por exemplo, tem várias lojas, shoppings, por exemplo, onde você circula no shopping e tem um aroma específico.
e a gente brinca assim, a gente fala assim, cheiro de chamar gente rica. É um aroma de chamar gente rica. E aí, claro, quando você circula, você sente aquele perfume e você se sente a pessoa propriamente rica, porque você diz, você está no ambiente já co-criando coisas ali. Mesmo que na vitrine tenha um relógio de 120 mil, por exemplo. Exato. E olha a criatividade daquele que criou, né? Exemplo desse carro por ligar com o botão, né? Como que ele teve essa questão, essa criatividade de criar um carro dessa forma, ou ligar pela íris, né? Aí você imagina como ele já conseguiu imaginar aquele aparelho, aquele carro funcionar, simples olhar, um simples tocar de dedo, né? Olha que incrível, quanto que essa pessoa está ligada a um propósito muito maior, né? Sim, e tanto é que a gente fala, né? Propriamente o cinema, ele, quando ele. Às vezes a gente diz assim, nossa, mas que coisa tecnológica, isso aqui já não existe aqui para mim. Mas em algum dado momento na cabeça daquela pessoa que canalizou aquela ideia, que canalizou aquele movimento ali, para ele isso já existe. E aí, por isso que você fala no livro Caibalho, o universo é mental. Primeiro, alguém, uma força maior, mentalizou, alguém aqui, carne e osso, materializou, visualizou, criou. Então, imaginem, né? O processo de pensar forma impressões na mente. E nisso aí, me chamou muita atenção esse final de semana. Por exemplo, nós estávamos na cidade onde minha mãe vive, e nós passamos numa rua onde tem um condomínio novo agora, e casas, eu brinquei, eu fiz a seguinte brincadeira. Ali não era o bairro do milhão nem do bilhão, era o bairro do trilhão. Porque tinham casas ali que eram, digo assim, nossa, a estrutura da casa era assim de trilhões, né? Lindas as casas. E a gente fez a seguinte brincadeira. Minha mãe disse assim: eu já escolhi aquela. Aí cada um que estava no carro estava dizendo assim: eu já escolhi aquela outra ali. Aí eu disse assim: eu ainda estou escolhendo, né? Porque eu gostei de várias. Aí o meu padrasto disse assim: não gostei de nenhuma. E aí alguns disseram assim: né? Nada que tá bom pro teu gosto. Daí ele disse assim: não, na verdade eu não me adequo ao espaço. Então a gente vê onde cada um vai se encaixando. Na mente dele, enfim, o assunto parou ali, mas eu continuei pensando. Na mente dele, ele não conseguiu visualizar-se naquele ambiente. E aí, aquilo que se diz, né? Pode impressionar hoje em dia que carros não têm botões, aliás, não tem chave. Ah, o ligar é com um botão, né? Aí eu fico pensando na época do meu avô, quando ele era novo, meu avô hoje tem 90 anos, mas quando ele tinha, sei lá, eu, quando adquiri o primeiro carro, recém era de colocar a chave na porta. Então imagine o que vem ainda pela frente, né? Exato, exato. Então tudo tá ali. Lembro quando estava num curso de vendas e o vendedor, o cara dono da empresa, disse assim: enquanto há produção, há venda. Então não se diminua, cresça junto para você conseguir alcançar a esse crescimento que está acontecendo. Exato, exatamente. Aí ele fala aqui, né, novamente, o processo de pensar forma impressões na mente. As impressões, por sua vez, manifestam-se como fatos e experiências da vida real. Isso pensou, criou. Isso vai, de alguma forma, em algum lugar vai aparecer. Oi, Norma, bom dia. Bom, aí lá na página 102, com os olhos da mente, então, aqui tem um exemplo, né? Com os olhos da mente, o autor ele visualizou, ele foi fazer uma palestra, por exemplo, e aqui ele estava dizendo, ele estava contando um exemplo de uma pessoa. Essa pessoa foi fazer uma palestra e antes de entrar no palco, antes de fazer toda a palestra, antes de visualizar tudo isso, ele já visualizou todo o cenário. Ele visualizou quantas pessoas haviam ali. E com os olhos da mente, eu gosto muito de dizer, inclusive, os olhos da alma. Então ele diz: eu vi essa plateia imaginária e a senti a realidade daquilo tudo. Representei o papel de ator e tornei interessante esse filme mental. Tive certeza de que essa imagem estava sendo gravada na mente subconsciente, que a sua própria maneira a tornaria real.
Na manhã seguinte, ao acordar, senti uma grande sensação de paz e satisfação. Dias depois, recebi um telefonema de uma organização daquela região, convidando-me para assumir um cargo de diretor. Eu gosto muito de colocar o seguinte: por exemplo, pessoas que sentem um medo absurdo de algo que ainda nem é real. Ela está criando, ela sentiu em algum dado momento o medo e ela está projetando naquilo que ainda nem existiu. Então, ela está ali querendo uma proteção severa sobre algo que ela ainda nem acessou. E aí, todo esse medo ela é uma criação mental. Quando a gente consegue observar que atrás do medo tem uma proteção de algo, a gente diz assim: do que afinal estou me protegendo? Eu preciso realmente desse escudo? Eu preciso desse sentimento para me blindar disso tudo? E aí você começa a observar que não tem um porquê, né? E daí, muitas vezes, essa proteção também não é uma proteção de algo ruim. Às vezes, a gente se protege até do próprio crescimento e da nossa própria felicidade, né? Então, a gente não precisa olhar uma barreira de medo que seja só por precaução por um perigo. Mas, muitas vezes, aí entra essas ordens de não pertencer a um grande sistema, um grande clã, né? Então, se eu fizer diferente, eu saio dele. E daí eu prefiro permaneço nesse lugar. Eu prefiro ficar aqui do que ter medo de ser excluído ou de fazer mais parte também, né, Flávia? Exatamente. Tanto é que, por exemplo, falando novamente da mesma professora que diz que o universo vai atender 100% dos seus pedidos, dos seus pensamentos, ela sempre fala o seguinte, uma professora que ela fala sobre marketing sistêmico. E aí ela fala assim, vamos pensar de forma sistêmica nessa questão do marketing. Aí ela diz assim, você está com medo de abrir uma live, por exemplo? Bom dia, pessoal que está entrando aqui. A Cláudia, a Grace, a Bia. Bom dia, pessoal. A Norma. Ai, quanta gente querida. E aí, ela fala o seguinte, você está com um medo tenebroso de abrir uma live. Tem alguém te apontando alguma coisa na cabeça? Alguma coisa, nem vou dizer que... Né? Tem alguém te apontando uma arma? Você corre sério perigo ao abrir uma live? Isso é real? esse medo, ele é real? Ou ele é algo que você está criando? E essa expectativa toda mal dimensionada, afinal, essa ansiedade, ela é real a tal ponto de você ficar travado nisso. Aí ela sempre diz assim, traga tudo para a realidade, mas a sua realidade, na medida, nem mais e nem menos. E aí você vai ver que do outro lado o que há são apenas pessoas. E aí você está colocando uma expectativa desmedida. Por isso a frustração. Bom dia, pessoal. Marisol entrando também. E aí ele complementa o seguinte, o método que acabo de descrever, então, é frequentemente chamado de método do cinema mental. Vou colocar aqui alguns exemplos de atletas. O Ayrton Senna, por exemplo, antes das corridas, ele sentava e visualizava toda a pista. Ele fazia, num momento de visualização dele, num momento de descanso, ele visualizava-se todos os passos, tudo que ele ia fazer, ele visualizava ele aplicando mentalmente. Aí ele fazia movimento com o corpo para um lado e para outro, ele observava em que momento ele ia fazer a troca da marcha, e assim ele seguia. Aí tinha gente que perguntava, qual é o seu segredo? E aí ele vai dizer, né? Estava usando a mente? Estava usando a mente. Eu adoro, eu assisto muito pouco a TV, tá? Mas o programa que eu gosto mesmo, assim, que pelas frases que ela traz e a forma como que ela conduz, é a Ana Maria Braga. Ela é sincera, ela fala e ela começa com uma frase, a maioria desse programa. Uma frase. E também finaliza o programa com uma frase. Então ela já entra no programa com uma mentalidade, com uma frase de força, né? E ela encerra o programa de novo com uma frase de força. E ela, com seus 85 anos, ainda está ali dando o seu show de programa. É 75 ou 85? Eu acho que é 85. Não sei. Me escapou, mas é 5, é 85 ou 75. E eu vejo ela
uma alegria, com uma leveza. E ela tem muito para ensinar pelo que ela já viveu, né? Então, vendo ela como um ser perfeito, sem ter errado na vida, nada disso, né? Ela traz hoje, né, Flávia? É incrível a dignidade que ela tem, a alegria e a leveza que ela tem. Exatamente. E até porque, vamos dizer o seguinte, né? O combustível dela não é somente ele físico, ela precisa também de combustível mental, porque ela acorda há anos, muitos anos já, há mais de 20 anos, todos os dias, 4h30, 5 horas da manhã, às vezes 3h30 da madrugada, né? E aí ela precisa ter ali, a Marisol colocou 76. Obrigada, Marisol. Descobrimos a idade da Ana Maria Braga. Pois é, eu lembrei que ela tinha comentado sobre essa idade, né? Que era, eu lembrei que era 85 ou 75 que ela tinha pensado, uau, se eu chegar com essa vitalidade, eu vou chegar, eu também vou fazer que nem ela. Vou fazer programas de TV, né? Não vamos fazer o contexto errado. Cuidado com o que você está criando aí, né? Porque a gente está. Poxa. A gente se diverte, Flávia. Ai, ai, gente, olha o que faz até o poder da mente, para onde é que ele leva a gente. Ai, ai, olha o contexto. Olha para onde a mente levou. Por aí a gente vê, né? Ai, ai. Hoje que pode, puxa um pouco de volta ou deixa fluir mesmo, né? Ai, mas bom, o que ele fala aqui? Você tem então que agir como aquilo, como se aquilo que planejou. Olha aí, ó. Cuidado, hein? Você tem que agir como aquilo que se planejou já seja uma realidade objetiva. Então, se você quer fazer programas de TV, é bom começar desde agora. Então, quando age desse modo, a mente subconsciente assimila isso como uma gravação. Em seguida, a inteligência infinita atrairá para você o comprador que realmente deseja aquela propriedade, por exemplo, ou que deseja aquele produto que você tem, e que irá lhe dar a grande satisfação e na qual prosperará. Eu gosto muito de fazer decretos, por exemplo, universo, traga o cliente certo para o produto certo. Primeiro, universo, me ajuda a criar, a co-criar aqui, né? Eu digo co-criar porque eu canalizando o que ele já tem em algum tempo e espaço, né? Já está lá no plano mental. Então, me ajuda a canalizar isso, a criar, então, materializar aqui e me traga também o cliente mais propício, mais acertado para isso tudo. E que a gente possa fazer grandes trocas e que ambos possam ser contemplados e sair felizes. Então, eu gosto de fazer esses decretos de felicidade. Muito e aí, forte. exatamente. Então, aí a gente vê o poder da oração, né? Não estou lá dizendo, ai, Pai Nosso, né, e tal, e tal, e tal. Estou dizendo, a minha fala também é uma oração. Ela tem força da mesma forma. Porém, ela não tem um âmbito religioso. Exato. E aí, ele completa dizendo assim: pelas correntes mais profundas da mente, comprador e vendedor serão reunidos. Uma imagem mental conservada na mente, reforçada pela fé, tornar-se-á realidade. Aí, logo abaixo, por exemplo, um outro exemplo já. Havia um professor na França, por exemplo, que descobriu a melhor maneira de impressionar a mente consciente, sendo ela entrar em um estado de sonolência, de torpor ou um estado semelhante de sono, na qual todo esforço é reduzido ao mínimo. Nesse momento, de maneira tranquila, passiva, receptiva, por reflexão, a ideia pode ser transmitida ao subconsciente. Já vou dar logo um exemplo. Onda cerebral teta. Seja, ou aquele momento onde estamos alfa ou teta, por exemplo, onde estamos na frente da TV, ou onde, assim, que a gente tá meio desligado, sabe? Que a gente diz assim, não quero pensar em nada. Então, cuidem com o programa que vocês vão colocar, né? Porque ali está sendo programado algo, vocês estão recebendo uma hipnose. Lembre-se disso. Aí, ou vocês estão sonolentos na frente da TV. Ou, por exemplo, vocês estão na rua.
em algum local. E aí vocês, para descansar um pouquinho, vocês estão um pouco sonolentos, passou um carro de som falando alguma coisa, ali está sendo sugerido algo para a mente de vocês. Ou, de manhã cedo, quando a gente acorda, podemos fazer uma reprogramação mental, no caso, uma autossugestão, ou ouvir áudios, por exemplo, antes de dormir também, que a nossa faixa cerebral vai baixando, né, Rê? Ela vai entrando nesse estado de sonolência. Então, temos aí a hipnose, temos a PNL, temos a técnica do Theta Healing, o barras jaxas, que vai fazendo com que essa faixa cerebral vá baixando também. Outra, o reiki também, que as pessoas costumam relaxar e muita gente costuma dormir, estar nesse estado sonolento. Então, ali, algumas frequências, então, elas podem ser propícias para entrar na nossa mente. E aí, eu até marquei aqui uma maneira muito simples de conseguir isso, nessa impregnação mental. Ela consiste em condensar a ideia que deverá ser o objeto de sugestão, resumi-la em uma frase curta que possa ser facilmente gravada na memória, e repeti-la constantemente, como se fosse uma canção de dinar. Você pode dizer repetidamente, de repente umas 10, 15 vezes, tudo dá certo para mim, 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 tudo sempre dá certo para mim. Você pode gravar isso e ouvir no estado, não precisa ficar falando, né? Você se grava, por exemplo, num áudio no WhatsApp para você mesmo e ouve esses momentos. E realmente, chega um momento que você diz, surpreendentemente, tudo dá muito certo para mim, não sei nem como. Exato. Às vezes a gente vê um texto, ou uma fala, ou uma escrita legal que a gente encontra na internet. Ah, eu não tenho como escrever. Pega o celular lá e grava aquela frase, ou aquela fala, ou aquele texto. E quando te sentir, ouça de novo, né? Não há necessidade de escrever, porque muda muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que precisam ouvir, outros precisam escrever. Então, ali muda. O que eu preciso? Eu preciso escrever ou ouvir? Mas eu não tenho como escrever. Então, nesse momento, eu faço a gravação. Quando chegar em casa, eu faço a anotação. Por isso que, por exemplo, aquela técnica de lei da atração do 55 vezes 5, 33 vezes 3, o que acontece ali, para quem nunca ouviu falar nessa técnica, você escreve uma frase, escreve um mantra, por exemplo, sou feliz e grato por ter, sei lá, 10 clientes, pagantes 10 alunos clientes e pagantes no curso tal. E aí você escreve 33 vezes em 3 folhas, 3 dias, aliás. E aí, por que dá certo? Porque você foi gravando na sua mente, você escreveu. E o estado de escrita, né, você está descansado, você não está fazendo isso com pressa, correndo. Você está projetando isso e solto. Vai acontecer. Exato. Eu já fiz essa técnica, ela é muito incrível. Já fiz ela e fiz em outros momentos que eu queria alguma coisinha ali que ajustar e realmente funciona. Funciona. Eu adoro também. E aí, só para completar, então, essa parte aqui da técnica do que a gente falou em entrar em estado sonolento, ele fala que a técnica do sono. Já estamos em 9 horas, então já estamos no nosso prazo, mas só para a gente completar essa frase, meu Deus do céu, a língua, o pensamento está mais rápido que a fala, olha só. A técnica do sono. Quando entramos em estado de sonolência, torpor, todo o esforço se reduz ao mínimo. A mente subconsciente, aliás, a mente consciente submerge em grande parte quando caímos nesse estado. A razão disso é que o grau mais alto da manifestação do subconsciente ocorre imediatamente antes de adormecermos e pouco depois de acordarmos. É isso que eu falei das ondas cerebrais. Enquanto dormirmos, desaparecem os pensamentos negativos que tendem a neutralizar o nosso desejo e impedir que sejam aceitos pelo subconsciente. Aí, Rê, o que acontece? Só fazer um adendo aqui. No estado de sono, nós não temos controle. O corpo está ali completamente relaxado, os pensamentos eles podem dançar livremente pelo salão mental. Eles estão ali assim, eles estão na festa deles. Então, imagine que é como se fosse aquela sala
das crianças na troca entre os professores, onde aquela bagunça acontece. Sabe aquela bagunça boa ali, que a gente está ali naquele momento de... deveria estar comportados, né? Mas a gente está naquele momento que dá para ter aquela troca com os colegas, assim, aquela conversa legal. Alguns fazem bagunça, enfim. Esses são os pensamentos ali naquele espaço. Por quê? Porque não tem ninguém controlando. Não tem lá uma pessoa chata controlando, dizendo, não, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser de tal jeito, tem que ser de tal forma. Ali os pensamentos estão completamente positivos, livres para trabalhar. Inclusive trabalhar para você, né? Pelo dito controlador. Então vamos supor que você quer se livrar de um hábito destrutivo. Assuma uma postura confortável. Relaxe o corpo e fique imóvel. É praticamente fazer acordado o que o corpo faz dormindo. Então vamos supor que você quer se livrar de um hábito destrutivo. Assuma uma postura confortável. Relaxe o corpo. Fique imóvel. Inclusive eu diria, respire profundo. Entre um estado de sonolência e nele diga de forma tranquila, repetidamente, como se estivesse cantando a canção de Dinar. Estou inteiramente livre desse hábito. A harmonia e a paz mental reinam supremas. Estou inteiramente livre desse hábito. A harmonia e a paz da mente reinam supremas. Repita essas palavras devagar, com calma e carinho, durante 5 ou 10 minutos à noite pela manhã. E pela manhã. Você conhece a técnica do IFT, ou TEP? Eu já ouvi. É do toque, né? Eu vou te dizer assim, ó, é formidável, tá? É maravilhoso. Assim, ó, nossa, é divino, não tem nem o que dizer além. Tem vários toques, né? E tem várias. Cada profissional usa uma técnica, né? Tem vários pontos do corpo que eles tocam, né? E tem outros que colocam 5, 6 pontos específicos, né? Que tu vai repetindo e tu vai. É muito bom, muito bom. Eu já fiz também. Acho que eu já fiz várias técnicas também. O original mesmo é o EFT. Fora o EFT, que são de 7 a 9 pontos, né? O 9 a gente coloca mais um aqui. Mas, assim, fora o completo, que na verdade a gente coloca trazendo os aspectos negativos e depois a gente vai para o positivo. Fora esse, a gente chama ele de tapping. Alguns dão outros nomes, tá? Mas o original, a técnica mesmo original, se chama EFT. Ou em inglês, EFT. E aí, então, a cada vez que repete as palavras, o valor emocional delas torna-se maior. Então, quando surgir a ânsia de repetir o hábito, repita para si mesmo, em voz alta, a mesma fórmula. E dessa maneira você induz o subconsciente a aceitar a ideia, daí então se conseguindo a cura. E eu gosto, assim, ó, eu sou super fã dessa técnica do EFT, adoro. Eu não uso ela somente como uma técnica, uma parte de cura em si, eu gosto muito dela como uma parte de manifestação, de criação. E uma técnica de. Eu acrescento ela como uma técnica de lei da atração bem potente. Adoro. Então, E, é uma coisa. alguém tem um trauma, alguma dor, pesquisa lá e trabalha esse trauma ou essa dor. A gente consegue fazer uma reprogramação também com isso, tá? A gente vai estar lá concentrado e vai tocando os pontos que precisa. No início pode sentir dores fortes nas regiões, tá? Principalmente no frontal, onde que tem o chakras cardíaco. Quando eu comecei a fazer sobre meu trauma, sobre minha dor, no início eu sentia muita dor. E olha que eu não tinha um toque forte, era só um toquezinho mesmo. E começou a emergir dor naquele lugar. Mas para quê? Porque precisava sair, emergir para conseguir fazer, dar espaço a algo novo, né? É verdade. Oi, Márcio, bom dia. Já estamos mesmo encerrando. E temos trabalho ainda no mesmo capítulo. Na quinta-feira a gente conclui o capítulo 6, então. Estamos chegando na metade do tempo, né? É bem comprido esse capítulo, sim, verdade. Mas é bem, bem forte também. Se a gente colocar, eu digo cada capítulo, e a gente vê que tem questões ali que estão sendo repetidas, mas a gente funciona pela repetição. Então tem coisas que às vezes diz, meu, já foi falado, já foi repetido.
Mas a nossa mente, ela funciona pela repetição. Por isso que aqui a gente pode observar que o autor repete várias falas, ele repete várias técnicas. Para quê? Para a gente gravar, para o nosso subconsciente entender. Ele está trabalhando no nosso subconsciente. Então, ele vai repetir para a gente gravar e fazer a mudança. Eu gosto, inclusive, de acrescentar, de colocar ele nessa repetição, ele é bem didático, inclusive. Uma forma bem carinhosa dele dizer, vamos aprender. Não, a gente não tem como sair desse livro sem aprender algo. Exato, Então, exato, verdade. então tá bom, minha amiga e minha gente querida. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom que vocês estão aqui conosco. E quinta passada eu estava. Aliás, foi quinta-feira, né, Rê, que eu Sim. estava. A Rê estava aqui nos comentários, mas ela estava aqui conosco. Hoje em dia, a gente vai descobrindo coisas aqui, porque hoje eu não consigo ver a Rê me vê. Tem dias que eu não consigo. Aliás, que ela não consegue me ver, mas a gente vai seguindo. Essas dificuldades estão só na mente. Exato, a gente vai seguir com certeza porque é maravilhoso, né? Fazer essa troca gostosa, né, Flávia? É isso aí. E como se diz, né, Rê? Para todos os efeitos, eu estou super te vendo. A minha mente não sabe disso, que eu não estou te vendo. Exato, exato, Flávia. Minha gratidão pelo convite, né? E sempre é um prazer imenso estar aqui. A gente já espera por esses dias, porque é tão gostoso fazer essa troca e transbordar conhecimento, entender, internalizar. E é um prazer imenso, imensa gratidão, Flávia. É verdade. Para mim, eu coloco para mim também as tuas palavras, viu? Gente, um beijo para todo mundo até quinta. Estão todos convidados. Ah, e não falei também. Depois mais vou divulgar também um workshop que vou fazer sábado de manhã. Então, um workshop sistêmico, na verdade, para a gente fazer um movimento aí, para um exercício para a gente olhar para algumas situações de autossabotagem. Essa história que a gente está criando coisas aqui na mente, né? Então, para a gente observar o que é distração, o que tem de autossabotagem nisso tudo, como a procrastinação está agindo, o que o perfeccionismo, na verdade, quer, ela quer trazer ali, né, nessa história toda. E, na verdade, assim, ó, tudo isso não passa de autossabotagem. A gente só vai colocar, como diz assim, a autossabotagem está aqui à mão, a gente vai listar os dedinhos. Então, a gente vai ver isso tudo. O workshop será no sábado, então das 9 às 12, ao preço de R$ 35. Então, é praticamente dado, né, Rê? É assim, R$ 35 Pelo tu... Pelo conteúdo, sim, porque os workshops que a Flávia faz é bastante conteúdo, é bastante conhecimento e a gente agrega muito mesmo. Então, é um convite super especial e compareçam. Para quem tiver dúvidas, quiser me chamar ou quiser falar direto com a Flávia, eu passo o contato também. Pode estar entrando em contato com nós. E como se diz, né? Não é nem metade de uma pizza. Não é nem metade da metade do custo de uma pizza. Então ele tá praticamente. É realmente assim, gente. É pra gente fazer o exercício em conjunto, pra gente trazer consciência e trazer mudanças. Mudanças de pensamento, mudanças de hábitos. E observar e tirar essas coisas. Depois ficando nos stories. Gente, um beijo. Obrigada, Rê. Até, gente. Então, até. Tchau, tchau. Tchau.